Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que tentou a contratação de Rodrigo Caetano, mas ouviu que o diretor de seleções pretende continuar na CBF para a disputa da Copa do Mundo. Ele tem o sonho de se sagrar campeão pelo Brasil no Mundial do ano que vem, com Carlo Ancelotti à frente da seleção. Júlio Brandt, que é figura importante dentro da política do Vasco, afirma que houve sim interessados na SAF que não foram respondidos ou não tiveram a oportunidade de se encontrar com o Pedrinho, o presidente Cruz Maltino. Vale a lembrança de que nos últimos dias o jornalista Guilherme Camarda trouxe essa notícia desmentida pelo Pedrinho através de uma nota oficial do Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho resolveu se pronunciar depois de ser acusado de se recusar a participar de uma reunião com empresários ingleses dispostos a comprar o Vasco por mais de R$ 1 bilhão. Gui Camarda, que é meu parceiro de Cancelados, afirmou nos últimos dias que ele e uma outra pessoa não identificada procuraram o Vasco para intermediar um acordo com um grupo inglês que estaria disposto a colocar mais dinheiro do que a 777, uma operação que poderia chegar até R$ 1 bilhão. Mas, segundo o Gui Camarda, Pedrinho se recusou a se encontrar com esses empresários, investidores. O negócio acabou melando. O tal investidor inglês, inclusive, ficou bastante chateado, lamentando a postura do Pedrinho. E o Gui tirou a conclusão, a partir desse episódio, de que o Pedrinho não tinha intenção de negociar a venda da SAF do Vasco. Por meio de uma nota oficial, o presidente Cruz Maltino disse o seguinte, abre aspas, a informação é falsa. O presidente nunca se recusou a dialogar com investidores interessados no clube. Não houve qualquer contato entre os supostos investidores ingleses citados pelo jornalista e o Vasco da Gama. A atitude irresponsável do jornalista já foi comunicada ao escritório jurídico responsável pelas tratativas preliminares com potenciais investidores. O caso está sob análise para a adoção de medidas legais cabíveis ao Vasco, ameaçando processar o jornalista. Bom, vamos falar da estreia do Diniz, da derrota ontem, das contas na Sul-Americana, foco no brasileiro, Fortaleza é o adversário, Fortaleza que empatou ontem com o Bucaramanga. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, porque a delegação já está no Rio de Janeiro para chegar nessa quarta-feira para poder começar a trabalhar para o jogo com o Fortaleza. Só que a gente não pode deixar passar o que aconteceu ontem, né? Na estreia do técnico Fernando Diniz. Óbvio que apenas um treinamento era muito pouco. Aliás, peraí, antes de eu continuar falando, deixa eu dar só uma informação, porque ontem aqui no nosso Café Vascaíno, eu falei sobre a presença dos dirigentes lá na Argentina. Citei o Pedrinho, o Carlos Amodeu, o Felipe e também citei o Alan Belaciano e o Felipe Carregal, né, presidente do Conselho da Assembleia Geral, perdão, e o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama. Não sabia, mas estavam lá também o Cristiano Campos, que é um consultor do Vasco, e também o Marcelo Macedo Tangerina, que é o VP de comunicação. E muita gente falando, os caras estão lá bancados pelo Vasco, treino da alegria e tal, começaram a insinuar um monte de coisa. E eu ontem no vídeo falei, olha, entendo que o Pedrinho, o Felipe, o Amodeu devam estar realmente e bancados pelo Vasco, são profissionais do Vasco, né? Não o Pedrinho, mas ele é o presidente, ele tem que ser bancado pela instituição sim, mas não vejo sentido da instituição bancar outros dirigentes amadores. Agora, e fiz essa ressalva, se eles foram por conta própria, pagaram a passagem, pagaram o hotel, pagaram a sua alimentação, qualquer torcedor faria isso. E claro que no momento de reuniões, os poderes estavam reunidos ali, importante fazer isso. E não bateu na trave. Ontem, durante o dia, o Felipe Carregal entrou em contato comigo para exatamente ratificar essa informação e deixar bem claro que sempre que ele viaja e todos os outros, Tangerino, Cristiano, o próprio Alan, cada um paga do seu próprio bolso. O que é legal, para mostrar ao torcedor a lisura do processo. Então, trazido aqui também esse retorno em relação a esse assunto, porque ontem dominou os grupos do WhatsApp, com algumas postagens que foram feitas por aí, enfim, cada um responda pelo que publica também, né? Bom, vamos voltar a falar então do jogo. Fortaleza é o próximo adversário, mas ontem teve a nossa estreia, a estreia do Diniz na Sul-Americana. O resultado foi ruim, mais uma vez, 9º jogo sem vencer, mas não dava para esperar nada diferente, né, do que foi apresentado nas mãos do Diniz com apenas um treinamento.
Na análise feita depois do jogo, ele foi um pouquinho além do que eu vi, do que eu li do jogo. Gostei do primeiro tempo, dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades. Vi um Vasco gostando mais da bola, trabalhando as jogadas, time mais próximo, mais agrupado, não tendo aqueles chutões, aquelas bolas longas o tempo todo, marcando lá em cima o Lanús, que também marcou o Vasco em cima, então foi uma trocação no primeiro tempo, enquanto o Vasco teve fôlego. Teve duas oportunidades, uma com o Coutinho e com o Tietê, parecidas, aquela batida de arco, né? Tirando do goleiro, as bolas passaram por cima do gol. O Lanús teve uma grande chance com o Marcelino, que o Luiz Gustavo, que para mim fez boa partida, salvou. E no primeiro tempo, eu vi um Vasco mais interessante do que a gente estava vendo ultimamente. Então, assim, só que veio o segundo tempo. E aí tem um negócio chamado parte física. O trabalho horroroso deixado pelo Fábio Carille está aí evidente. O time afoga. Segundo tempo, não tem a menor situação de jogo. Não consegue entregar. Algumas peças não estão tecnicamente bem, não estão. Paulinho, Adson, Coutinho, João Vitor, Piton, Ryan. E são peças que podem render muito mais. Mas que fisicamente também, algumas delas, não conseguem, então nem técnica nem física. Isso atrapalha o rendimento. Ontem, mais uma vez, e o Fernando Diniz deixou muito claro na coletiva dele, ele vai fazer a bola passar mais vezes pelos pés do Coutinho. Ótimo, mas ele tem que ter físico, Diniz, para poder aguentar isso. Algo que a gente não está vendo. Chega nos 15, 20 do segundo tempo, ele afoga, morre, some do jogo. E aí a gente tem que olhar para o banco. Ele olhou para o Alex Teixeira, a quem ele elogiou, inclusive. Acha ele que vai recuperar o Alex Teixeira. Tomara. Agora, dá tempo? Os jogos são em sequência. Vem o meio do ano aí, a parada, a gente vai ter uma pré-temporada de novo. Não, um período de treinos. Só que até lá, Diniz, são 6 importantes jogos. E das 3 competições. Para o SEG na Copa do Brasil, na outra semana, é Fortaleza agora sábado. Depois é o Operário. Depois é o Fluminense. Depois é o Melgar. Então você tem aí numa sequência de 4 jogos, 3 competições. E o Vasco precisa saber, vai dar ênfase alguma? Vai dar foco em uma delas? Tem elenco para 3? Eu já digo que não. Hoje, não. A gente precisa entender. Melgar é só a gente vencer, a gente vai para o playoff, né? Pegar o terceiro colocado que vem numa fase de grupos da Libertadores. Ok. É bom continuar na competição sul-americana? Claro que é. Mas a gente tem elenco para isso? Hoje a gente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Precisa sair. E o adversário é o Fortaleza, que meteu 5-0 no Juventude e demitiu o técnico Fábio Matias do Juventude. Que faz um bom trabalho há muitos anos, o próprio Vojvoda, que já conhece mais o elenco do que o Diniz, que acabou de chegar. E aí, o que fazer? Tem que tentar entender. O Diniz tentou apresentar algumas novidades. A saída do Luiz Gustavo, o recuo do Hugo Moura, a entrada do Paulinho eram tentativas. Mas elas não deram certo, principalmente pela expulsão infantil do Hugo Moura. Mais uma. Bom, agora é olhar para frente. A Sul-Americana empatar ontem ou vencer, mudava nada. O Vasco continuava vivo na competição e dependendo dele. A diferença da vitória ontem era interromper a sequência, que era até então de 8 e agora virou 9 jogos, e poder sair em primeiro. Aí era uma baita vantagem, porque você eliminava 2 datas do teu calendário. Mas se é objetivo seguir na Sul-Americana, amigo, 1-0 no Melgar resolve o problema. O Melgar que é fraquíssimo. A gente vencer 3-1 eles lá, só lembrar. Enfim, sábado tem um jogo com Fortaleza, o Paulo Henrique vai ser titular normalmente, né? Porque ele não jogou com Vitória, só que estava suspenso. Mas vou deixar aqui até uma sugestão para você comentar no vídeo, torcedor. Será que não vale pensar numa dobra com o Puma no lugar do Ryan? A gente não tem esse ponta pelo lado direito. Não é o Adson, não é o Lloyd.
Era para ser o Adson, né? Mas não tem sido. Por que não pensar o Puma? Tem bom arremate, tem bom cruzamento e não vai ter que marcar tanto quando marca quando é lateral. É para pensar. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Isso aí, torcedor vascaíno, estreia do Diniz e o Vasco chega a 9 jogos sem vencer em sequência, né? Então, 9 jogos consecutivos aí sem vitória, né? Entre empates e derrotas, muitas delas desastrosas. O Vasco agora não consegue mais alcançar a primeira colocação na Sul-Americana. Para se classificar em segundo lugar, é só vencer o Melgar na última rodada em São Januário, que o Vasco passa em segundo no grupo da Sul-Americana. E aí, como falou o Fábio Azevedo, o Vasco vai ter que jogar aquele playoff contra uma equipe que vier da Libertadores, de algum grupo, né, que vai ser sorteio. Pode ser qualquer um adversário, inclusive até o Flamengo. O Flamengo também corre risco de ficar de fora da Libertadores caso der mole para a LDU na partida de quinta-feira. Se o Flamengo der mole nessa partida e for eliminado, né, com um empate, se eu não me engano, um empate ou a derrota elimina o Flamengo. E aí o Flamengo vem para a Sul-Americana e, dependendo do sorteio, pode acabar tendo um clássico aí nesse playoff. Quero sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.